Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión de trabajo. Vamos un poquito retrasados, así que probablemente no le vamos a quitar el tiempo que tiene disponible al profesor Bernardo Pinto de Almeida. Probablemente esto implica que nos vamos a retrasar para la siguiente pausa. Es un placer. Muchas gracias, Bernardo, por estar aquí. Realmente Bernardo Pinto de Almeida es uno de los teóricos intelectuales que en el trabajo del arte yo admiro más y me siento más en sintonía con él. Es catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto, en el Departamento de Teoría e Historia del Arte. Él ha hecho, por ejemplo, la organización de la colección de arte portugués contemporáneo en el MEIAC, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que, como saben, es probablemente una de las colecciones fuera de Portugal más importante. Yo creo que la situación del arte contemporáneo en Portugal es realmente luminosa, espléndida, con muchísimas personas, pero quiero mencionar Helena Almeida, Pedro Cabrita Reis, Julián Sarmento, Albuquerque Mendes. Sobre todos estos grandes artistas portugueses, Bernardo ha escrito trabajos e interpretaciones sumamente luminosos, importantes. Ha sido también miembro de la Comisión Central de Compras de la Fundación Serralves y luego director artístico de la Fundación Cupertino de Miranda, donde precisamente fundó el Centro de Estudios del Surrealismo, y allí se organizaron diversas exposiciones y actividades culturales de gran importancia. Recibió el premio Aika Gulbenkian de Crítica de Arte en 1983, ha hecho muchísimos trabajos de comisariado de exposiciones, textos críticos en catálogos, y hay en su trayectoria una atención continua y permanente en torno al surrealismo. Por ejemplo, publicó un hermoso libro, El surrealismo, en 2001. También, posteriormente, el surrealismo en la editorial Campo das Letras en Oporto en 2008. Y últimamente, el último trabajo suyo publicado es una espléndida monografía sobre otro de los grandes pintores portugueses actuales, un poquito anterior en el tiempo, Noronha da Costa, un libro que se llama La representación de las imágenes y que fue publicado en 2012. Bueno, es un gran honor realmente tenerte aquí con nosotros, Bernardo. Tenemos un gran interés en escucharte cuando quieras. Muchas gracias. Yo quería agradecer a mi amigo José Jiménez sus generosas palabras, que de hecho no son muy merecidas porque, yo creo que hay un exagero en lo que dice. Le agradezco porque es una cosa de corazón también. Pido disculpas que no voy a hablar en castellano como debería, pero no quiero que esto se quede demasiado surrealista. Quiero decir también que es un honor para mí estar en este simposio, que agradezco mucho al profesor José Jiménez, al lado de gente con tanta calidad. La calidad de las intervenciones es estupendísima, y quiero agradecer también al Museo Thyssen su parte de la invitación. Muchas gracias. Voy a intentar quedarme en el tiempo que va. Bueno, la ponencia mía se llama El sueño como metáfora, la produción imaginaria en el surrealismo. E então vou a ler-lo em português. Uma dúvida profunda vem atravessando. ¿Está la traducción? ¿No? Yo puedo intentar de decirlo en castellano, pero... ¿Sí? ¿Ahora está? Bueno. Uma dúvida profunda vem atravessando nos últimos anos o campo do pensamento sobre o inconsciente e, por extensão, sobre o que é o imaginário, afetando inevitavelmente a nossa compreensão sobre o fenómeno da produção artística e, bem assim, sobre algumas das suas interpretações mais consagradas,
sobretudo a daqueles autores que, como Rosalind Krauss, Hall Foster, Donald Caspit ou Peter Fuller, entre outros, e para referir alguns dos mais recentes, têm tomado a teoria psicanalítica como modelo teórico. A questão coloca-se logo de entrada, a partir de uma interrogação que nos inquieta tanto mais quanto tínhamos já por certa a concepção freudiana do inconsciente. Sim? Ok. A questão coloca-se, logo de entrada, a partir de uma interrogação que nos inquieta, tanto mais quanto tínhamos já por certa a concepção freudiana do inconsciente e também a eventual eficácia interpretativa das suas relações com a criação artística e, mais em particular, com o surrealismo, que, do pensamento de Freud, se reivindicou desde o início. A referida questão poderia então enunciar-se assim: e se, ao contrário do que defendeu Freud, o inconsciente, que para ele, como para toda a sua escola, constituía evidentemente o elemento primordial de toda a atividade psíquica e, como tal, aquilo que configurou a sua maior descoberta e o centro das suas pesquisas e de toda a psicanálise, não fosse da ordem do que é prévio à consciência, daquilo que é anterior à formação do sujeito, no sentido do que precede o consciente, que, como um continente negro, a metáfora é do próprio Freud, reinasse sob e sobre toda a produção consciente, influenciando-a, subjugando-a na maré das pulsões, e tenha sido apenas a portentosa invenção de Freud de haver um campo psíquico que, na verdade, continuamos a desconhecer. Ou, dito de outro modo, e se o inconsciente pudesse antes ser, ao contrário do modo como Freud o quis definir e pensar, aquilo que foi descrito por Gilles Deleuze e Félix Guattari: fábrica, agenciamento, maquinação de produção subjetiva posterior à existência do sujeito e agida por este e, portanto, enquanto tal, campo de produção subjetiva e espaço da experiência de novas e jamais experimentadas subjetivações. Esta questão deve ser colocada previamente a qualquer outra que tome como tema as relações entre o sonho e o surrealismo e como tentarei demonstrar adiante após examinar as relações entre surrealismo e psicanálise. O termo inconsciente aparece pela primeira vez formulado por Sigmund Freud num texto de 1912 intitulado Uma Nota sobre o Inconsciente na Psicanálise, publicado primeiramente em Proceedings e retomado depois na Standard Edition 12/260. Aí escrevia o autor vienense: quanto aos conceitos latentes, se é que temos razões para supor que existem na mente, passemos a denominá-los pelo termo inconsciente. Assim, um conceito inconsciente é um conceito de que não estamos cientes, mas cuja existência estamos, contudo, prontos a admitir. Escrevendo ainda mais adiante, no mesmo texto, que a teoria mais provável que pode ser formulada nesta fase do nosso conhecimento é a seguinte: a inconsciência, portanto Freud não lhe chama ainda o inconsciente, mas a inconsciência, é uma fase regular e inevitável nos processos que constituem a nossa atividade psíquica. Qualquer ato psíquico começa por ser inconsciente e pode, quer permanecer assim, quer continuar a desenvolver-se e passar para a consciência, e isto depende de encontrar ou não resistência. 3 anos depois, em 1915, e num novo texto que muito apropriadamente intitulou O Inconsciente, retomado igualmente na Standard Edition, o termo irá reaparecer, desta feita mais elaborado, tornando o conceito mais preciso e abrindo para uma definição que, de então em diante, Freud continuaria a assumir como dada e fazendo dessa figura o centro de toda a sua teoria em torno das pulsões psíquicas, numa definição que, embora progressivamente reelaborada pelos seus maiores continuadores,
de Melanie Klein a Jacques Lacan, jamais foi destituída. Aí escrevia Freud: aprendemos com a psicanálise que a essência do processo de recalcamento não está em pôr fim, em aniquilar a ideia que representa uma pulsão, mas em impedi-la de se tornar consciente. Quando tal acontece, dizemos que a ideia está no estado inconsciente e podemos apresentar boas provas que mostram que, mesmo inconsciente, ela pode produzir efeitos, incluindo até alguns que podem alcançar a consciência. Tudo o que é recalcado, continua Freud, tem que permanecer inconsciente. Mas declaremos desde já que o inconsciente não é constituído apenas pelo que está recalcado. O inconsciente tem um âmbito mais amplo. O recalcado é apenas uma parte do inconsciente. Fim de citação. Depreendemos, portanto, da leitura destas breves passagens, que o inconsciente freudiano se constitui desde cedo, no interior da sua teoria, como uma instância, se não mesmo como um espaço, cujo reconhecimento e identificação pela consciência estava interditado pelas próprias resistências opostas pelo aparelho psíquico. Passando, todavia, aqui em claro, porque não é o lugar certo para o fazer aprofundadamente, as noções que se foram forjando de um modo cada vez mais claro no pensamento do psicanalista austríaco, nomeadamente os conceitos de pulsão, de psiquismo ou de aparelho psíquico, etc., evidencia-se mesmo assim, muito claramente, nesse pensamento, a noção de um primado do inconsciente sobre o consciente, cuja identidade e estabilidade, sobretudo, estariam sempre sob a ameaça das irrupções do primeiro. Caberia assim ao lento trabalho da análise, cuja metodologia Freud elaborou no essencial e que o século XX foi consolidando, a missão de encaminhar para o plano da consciência, através de uma reelaboração que o sujeito vai fazendo, tudo aquilo que até então, nomeadamente através do recalcamento, estaria preso como se no fundo do mar, no espaço obscuro, insondável do inconsciente, e de que o sujeito pré-analítico apenas conheceria a existência através de manifestações sintomáticas como os lapsos, os atos falhados, as fobias, etc. Fornecendo com essa mesma teoria uma interpretação das alegadas doenças que, antes de Freud, a psiquiatria de Charcot a Janet haviam codificado como neuroses e psicoses. No Manifesto do Surrealismo, 1924, a que se seguiria anos mais tarde um segundo manifesto que em grande medida atualiza o anterior, André Breton escrevia: foi a muito justo título que Freud conduziu a sua crítica para o sonho. É inadmissível, com efeito, que essa parte considerável da atividade psíquica tenha ainda retido tão pouco a atenção. E, mais adiante, na definição apresentada de surrealismo, escrita sob a forma quase sintética de um verbete ou de uma entrada para um dicionário, escreveria Breton: substantivo masculino, automatismo psíquico puro, através do qual nos propomos a exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Reporto-me ao Manifeste du Surréalisme, suivi de Poisson Soluble, na edição de 1929. Estas referências, implícitas ou explícitas, feitas logo em 24 por Freud, poucos anos depois, portanto, dos textos deste sobre o inconsciente referidos acima, imediatamente comprometeram o pensamento do surrealismo, na sua origem bretoniano, com a terminologia praticamente nascente, ou pelo menos em estado ainda de afirmação e de disputa de território, da psicanálise. Compromisso esse que, ao longo do século XX, não cessaria de ser fonte de legitimação para numerosa atividade crítica e modelo interpretativo para muitas das teorias que procuraram fundamentar a produção artística, como tentaremos demonstrar mais adiante. Assim também, a própria definição que Breton ofereceu em primeira mão de surrealismo nos manifestos passou a ser inevitavelmente lida a essa luz,
já que o próprio poeta foi quem começou por referir o automatismo psíquico puro que estaria presente na sua definição antes mesmo da preocupação com o futuro surgimento dos vários modos da sua expressão, verbal, escrita ou qualquer outra. Tendo continuado o poeta pelas décadas fora e, como vemos, a lembrar nos mais diversos textos e depoimentos a dívida do surrealismo para com Freud e para com as buscas realizadas por este, insistindo sempre no recurso ao automatismo no domínio da descoberta do inconsciente pelas artes. Teremos neste passo que lembrar, em justificação possível desta filiação, a primeira formação médica do poeta e a sua passagem, ainda que breve, pelos campos da neuropsiquiatria nos primeiros anos da sua aprendizagem, sendo razoável supor que a informação sobre Freud lhe chegasse dessa fonte próxima e certos de que Charcot, mestre do seu mestre, tinha influenciado não apenas Freud, mas também todas as correntes da psiquiatria francesa da sua época. Por outro lado, na procura de uma fundamentação, ao menos paracientífica ou protocientífica, para a sua teoria poética, que ele cria, na verdade, com a espessura conceptual e de convicção de uma filosofia, é muito natural que Breton se socorresse de uma ciência nascente e, em muitos aspectos, polémica, para sustentar melhor esse pensamento que se propunha, na verdade, ir ao encontro do maravilhoso e do desconhecido, na cultura coletiva, como no próprio homem individualmente. E que, só eles, poderiam permitir chegar a esse encontro com o homem inteiro e sem contradição ou fissura, que, esperava-se, viria a emergir da experiência desse anunciado estado de realidade absoluta em que se conciliassem o sonho e a realidade, sem oposição, proporcionado pela poesia. Nesse texto fundador, que iria ter as mais profundas consequências na estética do século XX e na sua produção literária e plástica, André Breton iria ainda referir que é preciso manifestar agradecimento pelas descobertas de Freud. Sobre a fé dessas descobertas, continua Breton, uma corrente de opinião desenha-se, enfim, a favor da qual o explorador humano poderá levar mais longe as suas investigações, autorizado que estará a não mais tomar em conta apenas as realidades sumárias. A imaginação está, talvez, no ponto de retomar os seus direitos. É ainda, fim de citação, ainda do primeiro manifesto do surrealismo. Ou seja, Breton não apenas vem reiterar constantemente a sua dívida para com o pensamento do fundador da psicanálise, que nada tinha de poético, como parecia apoiar-se nele, mais do que em qualquer outro, para fundamentar a linha orientadora do seu programa futuro, que o manifesto vinha a anunciar quase como um evangelho, abrindo uma ruptura decisiva que depois não se cansou de aprofundar. Mais tarde, já em 41, escreveria ainda em Gênese e Perspectiva Artísticas do Surrealismo. O automatismo herdado dos médiuns terá permanecido no surrealismo uma das grandes direções. Como foi ele que levantou e que levanta ainda as mais vivas polémicas, não será demasiado tarde para procurar penetrá-lo um pouco mais na sua função, para tentar lançar no debate um argumento decisivo em seu favor. No termo das investigações psicológicas modernas, sabe-se que fomos levados a comparar a construção do ninho pelos pássaros a uma melodia começada que tende para um certo acabamento característico. E continua Breton, uma obra não poderá ser tida por surrealista senão no caso em que o artista se esforçou por atingir o campo psicofísico total, de que o campo da consciência é apenas uma pequena parte. Freud mostrou que nessa profundidade abissal reinam a ausência de contradição, a mobilidade dos investimentos emotivos devidos ao recalcamento, a intemporalidade e a substituição da realidade exterior pela realidade psíquica submetida apenas ao princípio do prazer. O automatismo conduz a essa região em linha reta. Fim de citação. E
Ainda uma outra vez, uns quantos anos mais tarde, o que nos retira de quaisquer dúvidas quanto ao cometimento havido por Breton para com o pensamento de Freud, mas desta vez nas célebres Entretiens, publicadas nos anos 50, confessará Breton que, passo a citar, todo o ensino de Freud, que cada vez mais neste domínio se tinha imposto como nosso maître à penser, representava para nós o perigo mortal que esse corte, que essa cisão entre as forças ditas de razão e as paixões profundas, bem decididas a ignorar-se mutuamente, fazem correr o homem, e não quero com isto dizer que isso nos levasse a situar-nos fora da lei, mas apenas que nós formulávamos sobre essa mesma lei algumas reservas expressas. Abraçaríamos todas as ocasiões de a apanhar em falso até que uma outra, verdadeiramente fundada, se lhe viesse substituir. Tal é o sentido em que pede para ser entendida a declaração que figura sobre a capa do primeiro número de La Révolution surréaliste. Il faut aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Fim de citação. Depois destas várias citações que Breton faz de Freud, depois da conferência que ouvimos antes, em que percebemos, através do pensamento de Salvador Dalí, a dívida profunda que assume para com Freud, gostaria de passar então a referir que conhecemos bem a influência positiva e negativa, afirmativa e reativa, que as teorias de André Breton e, em particular, o surrealismo tiveram no pensamento artístico do século XX. E se é verdade que alguns dos que se aproximaram, e foram muitos, o repudiaram desde cedo com maior ou menor vigor, quer alguns dos que haviam começado no seu campo, Artaud e Bataille, sobretudo, mas também Pierre Klossowski, quer outros que dele entenderam começar por distanciar-se criticamente, em particular Clement Greenberg, que considerava como má arte a que resultou da aventura plástica surrealista. O facto é que muitos foram os artistas do século XX que responderam ao apelo surrealista e que com ele se cruzaram, em início de carreira ao menos, ou que foram fazendo caminho dentro da sua estrada. Depois dos históricos, que duas mãos não chegariam para contar, os novos, de Calder a Jackson Pollock, de Frida Kahlo a Tapias ou Joseph Cornell, os exemplos seriam inúmeros e consistentes. E mesmo quando essa influência não foi de ordem formal, ela teve um peso conceptual forte de que será exemplo a importância hoje reconhecida do automatismo psíquico na gênese do expressionismo abstrato e da chamada Escola de Nova Iorque. Sobre este vasto tema, recordem-se também uns quantos exemplos. Desde uma sibilina observação de Mark Roscoe no texto de um catálogo na Galeria David Potter, em 1945, citado por Marty Kassowen em Surrealism in Exile and the Beginning of the New York School, escrevia Roscoe: discuto com a arte abstrata e com a arte surrealista, apenas como qualquer um discute com seu pai e com a sua mãe. Até uma observação de André Masson a Georges Charbonnier. A inventiva surrealista acabou-se com o período de exílio por volta de 1945. Foi quando a pintura americana colheu velocidade, fazendo seus o automatismo e o gesto pictórico meramente instintivo. Nesse sentido, vai ainda a leitura que Diane Waldman fez da obra de de Kooning, que, segundo a autora, nutriu-se do surrealismo. Este provavelmente influenciou, mais do que qualquer outro fator, nas suas grandes abstrações do final dos anos 40. Feita esta breve síntese histórica, que não se pretende de modo algum exaustiva, sobre as profundas relações que parecem ter sido evidentes e mesmo constantes entre André Breton e o pensamento de Freud, e depois sobre a influência histórica do surrealismo, ou seja, das relações constantes entre a teoria e a concepção surrealista e a teoria proveniente do campo da psicanálise freudiana e as suas consequências, passemos agora a examinar algumas teses sobre a criação artística que foram buscar nessas teorias o seu modelo de interpretação e de análise com melhores ou piores resultados.
É assim, por exemplo, que Peter Fuller, um discípulo e amigo de John Berger, também ele, num dado momento envolvido com a psicanálise, chegou, num dos seus seminários no Goldsmiths College, em Londres, depois reunidos em livro, a uma leitura kleiniana e winnicottiana de Roscoe, referindo-se a este como um artista em cuja obra surge por vezes um drama subtil no interior das suas telas, uns espaços negros, acenos do nada, convidando o espectador a aniquilar-se neles. Se seguir cronologicamente toda a obra de Roscoe, pode ver-se nesse espaço negro crescer e multiplicar-se numa constante ameaça de queda no vazio. Assim testemunhamos nada mais, nada menos do que a luta de Roscoe contra um estado próximo da depressão e do desespero. A tentativa, se quiser, por parte do artista, de construir uma base viável para suplantar o terror iminente do vazio, do espaço negro, através de uma realização de planos de cor sensuais e afirmativos. Mas se Peter Fuller é um confessado freudiano que procurou trazer Winnicott, Klein e a restante escola inglesa da psicanálise para o campo da interpretação estética, a verdade é que o não são menos alguns reputados autores americanos, mormente os do grupo da revista October. Rosalind Krauss, cuja obra The Optical Unconscious cruza caminhos da psicanálise, ainda que recentemente vá cada vez mais ao encontro do pensamento deleuziano. Foster, ou ainda, no campo da crítica americana, Donald Caspit, para citar alguns dos mais destacados. Caspit, por exemplo, em Signs of Psyche in Modern and Postmodern Art, a propósito de Matisse, veio a escrever que este recebe, e passo a citar, as cores brilhantes que se tornaram emblemáticas da carne da sua mãe e o pincel que era, com efeito, o seu falos. Matisse tornou-se num vencedor edipiano. Por um lado, o dom dela para a arte foi um ato sexual, através do qual, com efeito, ela lhe deu o seu corpo. Fim de citação. Sem ser necessário produzir quaisquer comentários, e apesar do respeito que se deve ao pensamento de Caspit, temos aqui um excelente exemplo de como a interpretação psicanalítica pode atingir um grau de quase delírio. Mas, significativamente, é ainda este autor quem irá colocar uma questão a que adiante voltaremos. Poderá alguém imaginar que o surrealismo poderia acabar algo que a psicanálise iniciou? Que o surrealismo poderia atingir as imensas ramificações da psicanálise melhor do que ela própria? Fim de citação. Por seu turno, Hall Foster, naquele que é o seu mais esforçado contributo para uma confessada interpretação psicanalítica da arte, e não por acaso dedicado ao surrealismo, refiro-me a Compulsive Beauty, iria levar a cabo interpretações similares. Logo no prefácio a esta obra, que teve imenso sucesso em alguns meios universitários, em que a escola de October tem sido vista como uma bíblia, não obstante o seu papel de reduzir cada vez mais a importância da Europa na definição da arte do século XX em benefício dos Estados Unidos, escreve este autor. Proponho que o surrealismo é governado sobretudo por dois estados psíquicos. Por um lado, uma fantasia de plenitude materna, de um aurático e pré-edipiano espaço-tempo, antes de qualquer perda da divisão. E, por outro lado, por uma fantasia de uma punição paterna. Fica assim estabelecida a noção clara e como pretendíamos desde o início evidenciar, de que a influência insidiosa que Freud e, mais em geral, todo o pensamento psicanalítico tiveram sobre uma interpretação estética foi muito maior do que muitas vezes se pensa ao longo de praticamente todo o século XX. E se é verdade que essa influência atravessou muitas das teorias que se foram elaborando, desde Clive Bell até Roger Fry, e mesmo até hoje, resulta igualmente evidente que o surrealismo foi sendo o campo por excelência dessa miragem crítica de ver na psicanálise o possível denominador comum teórico que, tal como o marxismo, se tornasse capaz de ultrapassar a mera interrogação epistemológica sobre as questões próprias do seu campo, que manteriam o foco nos limites da investigação sobre os mecanismos psíquicos,
para se tornar, em vez disso, num modelo de interpretação da literatura, da arte e do cinema, e, portanto, de toda a produção de caráter cultural. E, se assim aconteceu, foi porque os surrealistas, antes de todos, com o próprio Breton à frente, como vimos, se reivindicaram de Freud e, por tabela, da psicanálise, como a ciência que os acompanhava, mesmo se há, entre ambos, dissensões interpretativas que se vão fazendo notar. Também não poderia deixar de ter consequências que a revista La Révolution Surréaliste, órgão máximo do movimento, pré-publicasse, no seu 10º número, um texto de Freud recém-traduzido. Essa penetração de campo foi, pois, desejada pelos surrealistas, que se apoiaram nela para encontrar um fundamento mais do que poético, filosófico e fenomenológico para as suas produções. Também não será despiciando referir que, em parte, o afastamento de Georges Bataille, de Michel Héry ou mesmo de Antonin Artaud, apesar de nem sempre serem claras as motivações iniciais, terão passado por resistências crescentes a esta fronteira. Como se percebe logo nos primeiros números da revista Document, a partir de 1929, o grupo de Bataille não tinha evidente simpatia pela psicanálise nem por Freud. E a sua leitura interpretativa procurava-se muito mais do lado da antropologia e da etnologia, onde, aliás, muitos deles produziram extraordinários contributos. O que importa então compreender, depois de termos tentado demonstrar que o surrealismo procurou colocar-se numa proximidade tática de Freud, como aliás de Marx, é que, em certa medida, essa posição foi consequente na capacidade de gerar o que chamaremos por agora um plano imaginário. Refiro-me assim a um campo de figurações concretas que ainda mais enfraqueceu o edifício representativo e os seus dispositivos lógicos, já de si abalados pelas vanguardas, para deixar que o campo plástico fosse invadido progressivamente por uma produção imaginária poderosa, afastada de premissas de ordem racional e capaz de fixar alguns dos pressupostos a que intuitivamente ou poeticamente Breton e os seus companheiros haviam chegado desde muito cedo, ainda que inicialmente propulsionados pela energia nihilista de Dada, que ainda se faz sentir com muita intensidade nos textos iniciais do surrealismo. Deveremos neste passo lembrar que os primeiros números de La Révolution Surréaliste, cuja publicação irregular se iniciou em 24 e iria durar até 29, não teve, até muito tarde, e salvo um por outro desenho de Masson, de Paul Klee ou de Quirico, estes de características mais experimentais, verdadeiras intervenções plásticas que se possam reconhecer no âmbito de uma estética surrealista propriamente dita, coincidente com as teorias até então elaboradas pelos textos mais ou menos programáticos que os seus colaboradores, na maioria poetas, ali iam publicando. O principal das ilustrações publicadas fazia-se graças ao uso da fotografia, e mesmo as que iam servindo para o efeito tinham muito mais vezes origem no feliz acaso do encontro de uma imagem, cômica, estranha ou surpreendente, do que na presença clara de uma atitude surrealista assistindo à sua execução, como viria a acontecer passados poucos anos, graças a Man Ray, Maurice Tabar e tantos outros. Picasso, que Breton admirava imenso, ocupou mesmo assim um lugar de destaque ao ver repetidamente reproduzidas obras suas na revista La Révolution Surréaliste. O facto, porém, é que só em 25 Breton começaria a publicar, em números separados por anos, o seu ensaio crucial sobre o surrealismo e a pintura, que a Nouvelle Revue Française iria publicar em livro apenas em 29. Ora, se olharmos com atenção, veremos que até então não havia verdadeiramente uma ideia clara do que fosse uma pintura surrealista e que, mesmo no ensaio de Breton, esta aparece apenas sugerida como uma forma a vir. Com efeito, o surrealismo fora, até 1925, e apesar das muito pioneiras obras de Quirico, e como aliás foi referido na conferência anterior e muito bem,
Um farol, já que antecedeu nas suas formas enigmáticas muito mais do que seria o futuro imaginário surrealista, um terreno, como vimos, fundamentalmente ocupado pela literatura e mesmo mais do que pela literatura, por uma teoria da literatura. Robert Denot, Aragon, Éluard, o próprio Breton, mas também Jacques Vachet ou Georges Ribemont d'Ességne, para apenas nomear uns quantos poetas inicialmente ligados ao grupo, hesitavam também eles na definição do que poderia verdadeiramente ser uma literatura surrealista. E não por acaso, a própria revista que o representava tinha uma secção intitulada Textos Surrealistas, assumindo nessa particularização não ser esse o seu campo exclusivo. Na Révolution número 4, de 25, porém, duas notas de Quirico anunciavam já um pouco do que poderia ou deveria até ser essa nova estética a vir. Escrevia ali o grande artista italiano que em 29 e no último número da revista seria estigmatizado como um traidor à causa por um jovem e irado Raymond Queneau, antes mesmo de o vir a ser por Breton, escrevia de Quirico: o que é, sobretudo, preciso é desembaraçar a arte de tudo o que contém de conhecido até ao presente, de todo o assunto, de toda a ideia, todo o pensamento, todo o símbolo que devem ser postos de lado. E tornando ainda mais clara a sua proclamação, é preciso que o pensamento se afaste realmente de tudo o que chamamos a lógica e o sentido, que se afaste de tal maneira de todos os entraves humanos que as coisas lhe apareçam sob um aspecto novo e como que iluminadas por uma constelação brilhante pela primeira vez. Fim de citação. De Quirico podia, com efeito, falar livremente sobre o tema. Se alguém fora capaz, até àquela data, pelo menos, de inventar um campo plástico em que se verificava a possibilidade prática do seu incitamento, proclamado nestes dois excertos, e cujas imagens mergulhavam num onirismo que antecipava todas as elucubrações do manifesto de Breton, influenciando a maioria dos seus companheiros mais jovens, de Ernst a Tanguy ou depois a Dali, era ele. A sua pintura desde 1916, pelo menos, que lidava no plano das suas representações com esses cenários perturbantes, em que as praças esvaziadas de uma Florência opiácea se adensavam de um clima de mistério e de enigma que não encontrava sequer no simbolismo mais extremo, embora fosse esse o seu antecedente mais provável, semelhanças e continuidades. Mas o facto é que nos textos de Breton publicados até então, e mesmo nos primeiros manifestos, nenhum processo, imagem ou exemplo do que poderia ser uma pintura surrealista aparece, ainda que já tardiamente, e antes de o denunciar como dissidente, expulsando-o do campo que geria como um déspota. Breton tenha reconhecido a importância maior da obra do italiano. O facto, porém, é que hoje constatamos que a sobrevivência do surrealismo historicamente ficou assim a dever incomparavelmente mais à pintura do que a qualquer outro modo de expressão. Poderíamos hoje afirmar, portanto, e com relativa margem de segurança, que o surrealismo foi essencialmente um movimento plástico, mesmo se o seu fulgor poético dos primeiros anos o situava sobretudo no campo da literatura. E é igualmente isso que permite compreendê-lo numa acessão mais vasta, por assim dizer, mais filosófica e programática, e como queria André Breton. Mas se a pintura que lhe ficou associada, dos históricos Miró, Ernst, Masson, Dali, Man Ray ou Magritte, para não referir os que ainda apareciam associados ao dadaísmo, como Duchamp ou Picabia, até aos que se lhe foram ligando depois pelo caminho, até à segunda e terceira geração, como Wilfredo Lam, Frida Kahlo ou Cornell, no essencial da sua expressão, tivesse sido meramente consequente das teorias elaboradas por Breton e alguns dos textos produzidos no interior do grupo, esse campo plástico, isto é, esse domínio de produção abundante, que foi ao mesmo tempo pictórico, escultórico, fotográfico e cinematográfico, teria ficado para sempre comprometido com um sentido de ilustração
e de imagem literária, o que de facto não aconteceu. Ora, se isso não aconteceu, foi, em grande medida, o surrealismo pictórico, foi porque, em grande medida, o surrealismo pictórico transcendeu largamente as teorias que o configuraram e ganhou uma espessura visual e temática e uma independência formal e experimental que ecoou longamente pelo século XX, quase todo, como de resto Hal Foster é o primeiro a reconhecer, e que nenhuma teoria, anterior ou posterior, chegou a definir. Muito pelo contrário, talvez pudéssemos afirmar, sem fugir à verdade histórica, que o surrealismo plástico, e em particular na sua dimensão pictórica e fotográfica, gerou um campo de produção imaginária, ou o que atrás chamei um plano imaginário extensivo, também ao cinema de Buñuel e mais tarde de Hitchcock, e que essas teorias acabaram por ilustrar, invertendo o sentido que as coisas tiveram na sua origem. O que significa que as teorias de Breton e dos seus companheiros se nos tornam muito mais compreensíveis e perdem mesmo a dimensão propriamente esotérica quando chegamos a conhecer a produção plástica do surrealismo, evidenciando-se esta como se mais transparentemente através delas, e mesmo se historicamente aparecidos antes, os seus textos programáticos, à distância do tempo, parecem-nos de facto posteriores a essas imagens. E se as teorias de Breton não foram definitivamente descartadas como esotéricas e colocadas numa dobra qualquer como mais uma das muitas vanguardas históricas falhadas, como aconteceu afinal com outros movimentos literários e estéticos menores, foi de certo porque as pinturas surrealistas as sustentaram e porque a maioria daqueles artistas estabeleceram um pacto de sangue com o movimento, também porque perceberam, individual e conjuntamente, que teriam mais visibilidade se continuassem associados, ancorando assim as respectivas obras naquela que foi, porventura, a mais longa e a mais influente das vanguardas históricas que o século XX conheceu. E tanto mais que na sua gênese havia uma dimensão anti-modernista, mais ou menos acentuada. Nesse plano, se poderia entender que, afinal, a aliança com a psicanálise acabaria por se revelar tática, mesmo aí onde falharam outras, como aquela que Breton quis estabelecer com Leon Trotsky. Com efeito, e como Caspit referiu, nada deixava supor que o surrealismo poderia atingir as imensas ramificações da psicanálise melhor do que ela própria. E foi assim que a imagem do onírico, do sonho, do espiritual, cada vez foi sendo mais ocupada pelas imagens do surrealismo, tornando-se este no recurso imaginário por excelência, sempre que se procuraram imagens para configurar no plano do visível o espaço dito do inconsciente. Mas a questão que comecei por colocar pode, então, agora regressar e talvez inevitavelmente. E então, repito, e se, em vez da teoria freudiana do inconsciente, em que este aparece como um continente escondido que subjuga com as suas poderosas forças o frágil batel da consciência, este fosse antes produção e fabrico subjetivo, como referiram, repito, Gilles Deleuze e Félix Guattari, desde logo em Anti-Édipo de 72, e depois tantas vezes reiteraram. Por exemplo, nos diálogos com Claire Parnet, de 96, Deleuze proclama ainda uma outra vez: nós dizemos o contrário. O inconsciente não pode ser apreendido. Nunca será apreendido. Não se trata de um era que o eu deve ocupar. É preciso inverter a fórmula freudiana. O inconsciente deve ser produzido. Não tem nada a ver com recordações recalcadas, nem mesmo com fantasmas. Não reproduzimos recordações de infância. Produzimos, com blocos de infância sempre atuais, os blocos de um devir criança. O inconsciente é uma substância a fabricar. A fazer circular é um espaço social e político a conquistar. Fim de citação. Ora, a verdade é que, tomando à letra, ou ao menos com boa vontade, a radical proclamação deleuziana da produção de inconsciente, ou seja, de um inconsciente para sempre inapreensível e em si mesmo jamais anterior
às formações do sujeito e da consciência, qual matéria fenomenológica escondida e voraz no desejo de afogar a consciência, poderíamos talvez afirmar, sem andar longe do seu pensamento e colocando uma hipótese conceptualmente interessante, que a pintura surrealista foi, no essencial, uma extraordinária fábrica de inconsciente e de imaginário, um poderoso produtor de inconsciente, engendrada em alguma remota zona da mente. E desse modo, aquilo que poderíamos designar como as imagens mentais do surrealismo teriam que ser de novo revistas, agora à luz de uma produção sem qualquer conteúdo latente, que pudesse, quando descoberto como origem, graças a um qualquer método interpretativo como da psicanálise, explicá-las, como tentaram explicá-las os autores citados e, ao contrário, deveriam então ser compreendidas como veículos por excelência capazes de agenciar apenas e sempre mais e mais produção de inconsciente. Vistas a esta luz, as produções plásticas do surrealismo ganham um novo e mesmo um surpreendente fulgor. E isto por duas ordens de razões que tentarei examinar para concluir. A primeira é que, em grande medida, ao perderem, se for verificada esta possibilidade, o seu suporte conceptual de explicação e de justificação, confortavelmente contido nos dispositivos narrativo-teóricos freudianos e mais extensivamente psicanalíticos, elas, isto é, as imagens, se libertariam de qualquer explicação razoável e reabrir-se-ia desse modo qual caixa de Pandora das imagens, o que poderíamos ironicamente designar, recorrendo a uma metáfora usual na jurisprudência, como o processo da sua explicação estética e histórica. Isto é, procurando tornar mais claro o raciocínio, se aquilo que a justifica e a representa, aquilo que nos torna, se não completamente compreensíveis, ao menos justificadas e suscetíveis de enquadrar numa razão qualquer, não é, ou então deixa de ser, como se tornou quase de obrigação concluir, e o foram concluindo e reforçando todos os historiadores e críticos que fui citando para trás, a alegada ilustração de estados oníricos diretamente originados no inconsciente e, portanto, legitimados como a expressão visível das suas forças e pulsões e pela existência deste como sua origem, encontrando nas teorias freudianas a explicação plausível e, como tal, a possibilidade da sua normalização discursiva, então, o que representariam de facto? E qual seria então a sua verdadeira origem? E de onde nos chegariam e que outros estados da mente poderiam chegar a representar? Onde se originaram e por que razões? E que outras imagens anteriores da arte procuraram, de algum modo, continuar? Não podemos colocar esta questão e todas as que lhe parecem vir coladas em catadupa e que procurei elencar, sem que um estremecimento nos percorra já, que nesse caso todas essas imagens, e foram imensas entre a década de 20, quando os surrealistas apareceram, e a década de 60 do século XX, quando o movimento se foi desintegrando e perdendo espaço no campo artístico, não podemos colocar essa questão sem pensar que, desse modo, elas perderiam a sua sustentação consagrada num lugar mais ou menos arrumado no campo da crítica da história da arte e da cultura e exigiriam então de nós os termos de uma nova explicação, de novas teorias capazes de a reintroduzir numa perspectiva histórica e crítica suscetível de as tornar inteligíveis como formas culturais e históricas, já que, sem elas, sem uma nova interpretação, elas nos pareceriam órfãs. A segunda dessas razões é que, vistas a esta luz, ou seja, sem o suporte explicativo da psicanálise, a sua consideração como provenientes de uma produção onírica seria excessiva e já não poderia de facto ser representativa sequer de perto das imagens de que realmente são feitos os sonhos e, nesse caso, também muito pouco saberíamos destes. É que nem um surrealista sonha assim. Dito de outro modo,
Ou elas de facto não correspondem à possibilidade de tornar visíveis as imagens próprias do sonho e, mais em geral, da produção elaborada fora do campo da consciência e, como tal, representam apenas a capacidade ilimitada do que acima chamei a produção de imaginário e, mais em geral, da imaginação, e, nesse caso, não seriam fruto de elaborações cuja razão de ser está por perceber, como mesmo os nossos sonhos seriam, afinal, muito mais simples do ponto de vista da sua capacidade de imaginar. Ou então, sendo elas representações de estados imaginários em devir, seria necessário perguntar que espaço cabe realmente à imaginação e ao imaginário no campo da produção artística e que atualidade poderia ela ter mesmo hoje em dia. Deixadas em suspenso estas questões, que de momento são difíceis de responder, poderemos ainda assim sugerir, sob a luz enigmática que uma tal suspeita deixa ao ser levantada, que o sonho poderá muito bem ter sido, de facto, a metáfora por excelência do que poderíamos designar mais propriamente como a invenção surrealista. E poderíamos então, em consequência e a concluir, afirmar que, ainda como tal, ele serviu para gerar um campo em si mesmo inapreensível, por qualquer juízo, um pouco à imagem do Sturm und Drang romântico, já que ninguém em definitivo poderia comprovar, que deu a consistência improvável, mas todavia cada vez mais reforçada, a uma série de realizações plásticas extraordinárias. As que foram desde o paisagismo abstrato e solar de Miró, a quem Breton chamou o mais surrealista de todos nós, até às visões fantasmáticas de um continente selvagem por Max Ernst. Das convulsões febris da carne no frémito do desejo em Masson aos delírios paranoides de Dalí. Das enigmáticas visões opiáceas de cidades fantasmas por De Quirico às irónicas paradoxalidades entre imagem e legenda de Magritte. Ou das voluptuosas visões de corpos sugeridos pelo desejo voyeurista de Man Ray às perversas contorções dos corpos fragmentados por um sadismo cruel nas bonecas de Hans Bellmer. Nesta linha de reflexão, as imagens que sustentaram a arte surrealista e a sua invenção, dando corpo ao que de outro modo não teria e projetando mesmo em continuidades inesperadas a sua posterior herança, supuseram a existência daquilo que era insuscetível de ser comprovado. Ou seja, ao figurarem o que designaram como originário no espaço onírico, fosse este do sonho ou do inconsciente, convenciam o seu público incrédulo ou espantado, e nisso as teorias psicanalíticas devolveram-lhes a explicação protocientífica, a paga do que delas tinham recebido como ilustração, de que as pessoas, e os surrealistas em particular, de facto sonhavam assim. Do que os seus atormentados espaços inconscientes cresciam na proporção daquelas fantasmagorias que, a seu modo, traziam qualquer coisa da mesma ordem que, ainda no século anterior, era sustentado pelas presenças das criaturas extraordinárias nos circos, da mulher com barbas ao homem-elefante. Arrasavam assim, com a ordem lógica e pela brecha anteriormente aberta pelos arietes dadaístas nas paredes outrora sólidas da instituição artística, e faziam penetrar uma parada de freaks sustentados na verosimilhança, para sempre a comprovar, de serem visões exatas de um lado de lá da consciência. Mas a verdade é que faziam penetrar essas figuras num contexto que não era exatamente popular. Cultos, capazes de dominar com precisão cirúrgica a matéria da literatura e da arte, e, além disso, capazes de denunciar as fragilidades dos escritores e dos poetas seus contemporâneos, os surrealistas fizeram desfilar as suas ferozes imagens diante de gente que entendia a violência subversiva destas, como, mesmo se não chegava a compreender, o que de facto as motivava e até onde elas poderiam levar. A crítica de muitos, a começar por Bataille, era precisamente fundamentada na ideia de que essa agressão não saía jamais da esfera de uma arte burguesa envolvida numa sedução paradoxal
apesar da sua aparência turbulenta e mesmo por vezes aparentemente assustadora, a que era preciso substituir o baixo materialismo de uma outra estética. A cisão fez-se por aí. O sonho, para os surrealistas, como também o inconsciente, de resto, que este parecia anunciar, operou assim, como disse, como a mais poderosa das metáforas. Foi o seu cavalo de Troia. E através da sua invocação, eles puderam encontrar terreno para expandir as suas imagens na pintura, no cinema, na fotografia, sustentadas numa hipótese que, mesmo se improvável, tinha alguma consistência. Como é que se poderia, de facto, provar que os sonhos de Max Ernst não eram povoados por florestas petrificadas, ou que, no seu sono mais profundo, dali não via relógios a dissolver-se e corpos que perdiam a forma numa carne esponjosa? Esta expansão de imagens e a sua criação sustentada sobre a hipótese fascinante de que elas sondavam as profundidades da mente, não davam ao surrealismo apenas uma diferença formal, como, sobretudo, lhe permitiam surgir como algo que ia muito para além do mero formalismo e de um esteticismo semelhante aos demais. Elas apareciam, pois, como representantes, eles, surrealistas, apareciam, pois, como representantes de uma nova figura, a do explorador humano, de que falara Breton no Manifesto, cuja missão era muito mais ambiciosa e sagrada do que a da arte, o que lhes permitia alargarem infinitamente o seu território de ação e atacar desde fora a instituição artística. Mas isso era também o que lhes permitia mudar as funções da arte, o que era, de facto, por um lado, uma consequência certeira da crítica dadaísta à arte burguesa, e não esqueçamos as ligações de Breton aos dadaístas, e, por outro lado, uma tática que permitia sair do território mais ou menos delimitado da arte e da sua tradição para exigir dela um outro sentido, quer individual, quer social, quer político. E nisso, o seu comportamento foi mais longe que o das demais vanguardas históricas, já que se dirigia, concretamente, à própria concepção do homem, que a literatura e a arte até então sustentavam entre humanismo e formalismo. Sobre o terreno inexplorado do sonho, que a sua arte vinha enfim revelar numa cruzada em grande medida anti-humanista, ainda que feita em nome de um homem mais completo, reivindicando como antecedentes Bosch ou Fuseli, Blake ou alguns dos simbolistas, cujos propósitos haviam sido bem diversos, mas que também não poderiam comparecer para os contradizer, ou tomando Raymond Roussel por mestre, mesmo se este não se revia nos seus discípulos, nem percebia porque lhe queriam tanto, do mesmo modo que Freud veio recusar qualquer relação entre as suas teorias e as práticas deles, escandalizando-se com a visita de Dalí, que o terá assustado, os surrealistas podiam dar à sua arte um sentido quase paracientífico. Sobre isso, aliás, basearam o que poderíamos chamar a sua dialética negativa. A arte não serviria mais os propósitos da decoração, da representação ou sequer da invenção estética. Breton, recordemos, detestava Cézanne. Ao contrário, ela passava a configurar-se como instrumento de uma razão a vir, de raiz ainda romântica, na acessão de Novalis, de uma pesquisa incessante em busca de uma alegada profundidade do espírito que era preciso sondar através de viagens da mente para trazer depois à tona da consciência como revelações fragmentárias de um tesouro escondido no fundo abissal do inconsciente e dos sonhos. Os artistas, sendo os argonautas dessa nova concepção do espírito, heroicamente mergulhando onde outros antes não tinham tido a coragem de descer. Por isso, a psicanálise e o pensamento de Freud lhes convinham tanto como companheiros de expedição e de propaganda. A arte surrealista, que inventou e figurou monstros, tritões, sereias, florestas encantadas, desejos inconfessados e imaginações ardentes, figuras jamais vistas e imagens surpreendentes, refez assim a possibilidade de repor em circulação, num mundo crescentemente dominado pelo racionalismo e pelo positivismo, pela revolução industrial e pela revolução das ciências, pela economia
e pela ideia de progresso que dera a Primeira Grande Guerra e a transformação profunda da Europa, as imagens fantasmagóricas que outrora habitavam o mito grego, que servira para dar uma consistência narrativa à natureza incompreensível da vida, que os oráculos ajudavam a suportar na sua absurdidade. E dava aos artistas um papel muito mais heroico e exaltado do que aquele que a sociedade de então lhes conferia. Por isso, porventura, a sua retórica era tão assustadora e ameaçava constantemente a ordem estabelecida. Cavalgando uma representação do sonho que transcendia a própria realidade deste, mas que era uma metáfora poderosa, já que nada a podia destituir, o surrealismo produziu de facto um imaginário extraordinário, incomparável, que as suas imagens atestam para sempre e que se suspendem de toda a lógica da influência de que normalmente a história da arte se socorre para organizar a sua narrativa e a explicação dos seus exemplos. Paira, assim, acima da arte, ou ao lado da arte, como se fosse por fora da arte e como se não lhe pertencesse, mesmo se só pode existir suportada por ela. Se o surrealismo precisou da psicanálise, taticamente, como disse, para se afirmar, curiosamente, o tempo inverteria esta relação, já que a psicanálise precisou depois das suas imagens para ganhar uma imagem. Esta incomparável produção de imaginário, de facto, alargou imensamente o campo da arte e abriu, sobretudo, o caminho para a consideração, de então em diante jamais abandonada, de uma nova função para os artistas. Nesse aspecto, o surrealismo cumpriu, como nenhum outro movimento artístico do século XX, os desígnios daquilo que Adorno chamou uma dialética do negativo. E talvez os seus sonhos tenham sido, antes, o mais convulsivo pesadelo que atravessou a arte em toda a sua longa história e de que, porventura, ainda não despertamos. Muito obrigado.